A espionagem tcheco-eslovaca mostra e escancara os planos comunistas no Brasil na década de 1960. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você já viu alguma discussão sobre o regime militar, certamente você já se deparou com aquele argumento de que nunca houve qualquer ameaça comunista no Brasil. De modo geral, a opinião majoritária da mídia e na historiografia é no sentido de que não havia uma real ameaça de tomada de poder pelos comunistas, por alguns motivos que podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, os comunistas estavam em pequeno número no Brasil. Segundo, o presidente João Goulart e os demais líderes da esquerda não eram comunistas, e sim social-democratas. E terceiro, as acusações de infiltração de agentes comunistas e preparação de guerrilhas para tomar o poder eram totalmente falsas. Porém, mesmo que essa seja a narrativa oficial, muitos até hoje se perguntam se o Brasil poderia ter se tornado uma nova Cuba se não houvesse a intervenção militar de 64. Por isso, o conteúdo de hoje foca em analisar uma série de evidências deixadas de lado pela versão oficial, adotada pela maior parte dos estudiosos, a fim de apresentar uma série de fatos que lançam uma nova luz sobre a questão da ameaça comunista no Brasil. Então senta que lá vem história. Começamos nossa retrospectiva pelo ano de 1917, em que aconteceu a primeira greve geral no Brasil. Esse acontecimento foi inspirado pela chegada de imigrantes europeus que trouxeram o pensamento anarquista para dentro dos sindicatos. Além disso, 1917 também foi palco de outro grande evento da esquerda mundial, a tomada do poder pelos bolcheviques liderados por Lenin. Nos anos 20, o Brasil enfrentou no campo militar duas importantes revoltas tenentistas, sendo que a segunda delas foi responsável por trazer ao país Luiz Carlos Prestes, que exerceria papel de destaque em acontecimentos futuros. Em 1924, ele inicia a chamada Coluna Prestes, movimento que levou milhares de seguidores a marchar pelo país, exigindo reformas estruturais no governo. Esse movimento, que deu a Prestes o apelido de Cavaleiro da Esperança, também é envolto em relatos de saques, estupros e assassinatos ao melhor estilo Lampião. Para escapar da justiça, Prestes foge para a Bolívia, onde mergulha no estudo do marxismo, e parte dali para a União Soviética de Stalin, de onde voltaria em 1935 para tentar um golpe de Estado. Ao lado de Olga Benário, do movimento Aliança Nacional Libertadora, Prestes executa a primeira tentativa de golpe comunista no Brasil em novembro de 1935, liderando um levante de militares no Rio de Janeiro, Recife e Natal. Porém, o movimento fracassou e os principais responsáveis acabaram presos. O evento foi apelidado de Intentona Comunista e acabou servindo como justificativa para a ditadura varguista do Estado Novo. Prestes a permanecer na prisão até 1945, quando ocorre a anistia que permite a Prestes novamente exercitar sua militância do PCB e disputar eleições legislativas, na qual consegue cadeira de senador. Nessa época também teve início a famosa Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética se lançaram em inúmeras guerras por procuração, além de investir pesado em contra-espionagem. E é nesse ponto que o Brasil se torna cenário de importantes embates entre a CIA americana e um dos braços da KGB, embora tais fatos sejam completamente ignorados pela historiografia oficial e nos discursos políticos. Antes de mais nada, é indispensável ter em mente que americanos e soviéticos disputavam palmo a palmo a hegemonia no xadrez geopolítico, e embora cada país tivesse suas prioridades, a alegação de que os socialistas não tinham interesse no Brasil, o maior país da América Latina, é completamente absurda. Vide o retorno de Prestes como homem da União Soviética para liderar a intentona comunista. Verdade seja dita, a certeza dos projetos soviéticos vem do melhor tipo de fonte que um pesquisador poderia querer: documentos do próprio bloco soviético. No tocante à questão das ações de agentes soviéticos em solo brasileiro, boa parte da nossa pesquisa está amparada no trabalho de Mauro Abranches Kraensky e Vladimir Petrilak, autores do aclamado 1964, O Elo Perdido. O Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Nesse livro, os autores apresentam relatórios de agentes secretos,
planos de operação, recibos de pagamentos de colaboradores brasileiros e sistemas de propaganda e desinformação projetadas de dentro da cortina de ferro. Os documentos apresentados vêm do Instituto para o Estudo de Regimes Totalitários da República Tcheca, país sede da STB, uma instituição de inteligência e espionagem que trabalhava como braço da KGB na cortina de ferro. Entre os feitos da conspiração vermelha nos anos 50 e 60 no Brasil, merecem destaque a aquisição de influência em 2 jornais, uma editora, dezenas de agentes e um plano para a abertura de um canal de TV. Seus agentes também conseguiram acesso a políticos de alto escalão, o que incluiu o gabinete dos 3 últimos presidentes civis antes de março de 64. Em 1952, a inteligência tcheca iniciou seu programa de espionagem no Brasil, e embora no início as coisas fossem trabalhosas, a começar pela dificuldade do nosso idioma, o STB delineou um plano ousado de ação, em que um dos focos era se aproveitar do sentimento nacionalista brasileiro. Você pode não imaginar, mas havia por aqui um sentimento patriótico e anti-americano bastante forte, impulsionado pelo fervor nacionalista gestado no governo Vargas. Basicamente, os políticos e o empresariado nacional estavam engajados em não se tornar um mero quintal dos Estados Unidos, seja lá o que tal meta significasse. Para não se tornar subalterno dos americanos, valia de qualquer coisa, até estabelecer relações políticas e comerciais com o bloco comunista. Os comunistas eram cuidadosos, mas mesmo assim, em 1958, a STB soube que as atividades de espionagem comunista tinham sido denunciadas ao ministro da Justiça. No entanto, curiosamente, o Brasil não tomou qualquer medida para dificultar a vida dos agentes da cortina de ferro. Essa, aliás, não seria a última vez que os políticos fingiriam cegueira diante do avanço soviético. Nesse mesmo contexto, tinha início a Revolução Cubana, que durou de 26 de julho de 1953 até 1º de janeiro de 1959. Também no fim dos anos 50, a inteligência tchecoslovaca já havia ultrapassado as primeiras dificuldades de adaptação brasileira e, para melhorar, Cuba oferecia aos comunistas não só um importante aliado, mas uma evidência de que um país latino poderia sim trilhar o caminho do socialismo. Na esteira do sentimento nacionalista, Jânio Quadros sai vitorioso na eleição de 1960 e começa a trabalhar pela aproximação do Brasil com a União Soviética. Esse fato viria a ser de fundamental importância mais adiante. Com Jânio e Goulart na presidência, as relações comerciais e diplomáticas são totalmente restabelecidas entre o Brasil e a União Soviética. Não obstante, nesse período, o país já atravessava uma grave crise financeira. Em 62, com a crise se aprofundando, os tchecos tiveram uma reunião com um colaborador de dentro da política brasileira, identificado nos registros secretos apenas como Lauro. Com relação à preocupação de que a direita poderia tentar um golpe, o colaborador de pseudônimo Lauro afirmou que as forças democráticas certamente estavam preparadas para tal situação. Disse que já havia um grupo preparado para iniciar a guerrilha, que por enquanto o grupo era pequeno, mas possuía contratos com as ligas camponesas chefiadas por Julião. A organização e o equipamento ainda estavam em formação. No ano seguinte, o trabalho de organização seria finalizado. O homem mencionado nos arquivos soviéticos era Francisco Julião, que muito antes da intervenção de 64 já trabalhava intensamente pela causa socialista. Provavelmente essa declaração é das que encontrará maior resistência entre os simpáticos ao socialismo, dado que a cartilha oficial reza que socialistas brasileiros eram todos pacifistas antes do regime militar. Mas os fatos falam por si. Em 1962 aconteceu o acidente aéreo do voo Varig 810, no qual quase 100 pessoas morreram. Nos destroços foram encontrados documentos ligando Cuba ao treinamento de guerrilheiros no Brasil. A revista O Cruzeiro, na edição de 22 de dezembro de 1962, estampou em sua capa "Guerrilha descoberta no Brasil Central". As denúncias, porém, foram novamente abafadas pelo ministro de Relações Exteriores, Hermes Lima. A própria imprensa também não deu a atenção que deveria, provavelmente como resultado do processo de penetração comunista nas redações dos jornais. No tocante à penetração soviética em veículos de mídia no Ocidente, essa penetração funcionava como um verdadeiro fronte de guerra. Vide a campanha sobre a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos foram massacrados pela opinião pública. No Brasil, um dos destaques fica por conta do jornal O Semanário, cujo dono tinha se filiado ao PCB,
dirigido por Prestes e Marighella. O jornal não tinha uma linha editorial comunista, mas sim nacionalista. Como já adiantamos, a pretensa luta contra os Estados Unidos era o que impulsionava os jornais nacionalistas na publicação de textos pró-Cuba e outros similares. Na verdade, era muito melhor para a STB criar conexões com pessoas que não eram comunistas, mas que tivessem interesse em comum. Isso ajudava a despistar as reais intenções dos envolvidos na conspiração. Segundo Lawrence Britt, codinome do espião tchecoslováquio Ladislau Bittman, até 1964, o Serviço de Inteligência Tchecoslováquio possuiu um jornal no Brasil. Após o golpe, a edição desse jornal foi interrompida pelo novo governo e o serviço tchecoslovaco perdeu, dessa maneira, um canal para sua propaganda. Esse depoimento foi dado pelo mencionado agente comunista após deserdar e entregar segredos soviéticos em uma audiência na subcomissão do Senado americano. Mas nem tudo eram flores para os comunistas. Os soviéticos não só espionavam, como também eram espionados. Como exemplo dessa perigosa relação, um agente duplo conseguiu enganar a inteligência tcheca, prometendo entregar um pacote de documentos secretos. No dia 14 de maio de 1964, às 14 horas, em frente ao cinema Azteca, na rua do Catete, o DOPS do estado da Guanabara prendeu um funcionário do serviço de inteligência da Tchecoslováquia após este receber um pacote do agente duplo e entregar-lhe dinheiro. Essa foi a maior derrota para a inteligência tcheca no Brasil. Mas ainda que tal evento demonstrasse de forma cabal que havia penetração de espiões comunistas no Brasil, o fato é que antes disso muitos membros da elite nacional já tinham completa consciência das ações de espionagem soviética. Em 1973, por exemplo, pouco antes do reatamento das relações com o bloco soviético, a embaixada brasileira em Moscou foi secretamente invadida e teve um cofre violado. E mesmo constando que a KGB estava quebrando a confiança da diplomacia brasileira, João Goulart, que todos diziam não ser socialista, afirmou que esse incidente não pode vir a público para não fornecer argumentos às forças de direita no Brasil. Simultaneamente, o mesmo Prestes, da intentona comunista, estava envolvido na realização de grandes eventos internacionais em prol de Cuba, onde discursavam desde generais simpáticos ao regime, políticos socialistas da América Latina e diversas personalidades influentes na época. Não importa o que digam as esquerdas, que adoram inventar que não havia iniciativa de golpe comunista no Brasil, que o exército deu um golpe usando isso como mera desculpa, o que sabemos hoje, inclusive com provas documentais, é que sim, a ameaça existia. Mas se houve tanto planejamento, tanta intenção, por que os comunistas não conseguiram tomar o poder no Brasil? Essa é uma outra história que vamos falar no vídeo. O golpe comunista falhou no Brasil pela incompetência dos golpistas. Além disso, esse documentário completo, dividido aqui em 3 partes, está no canal Fronteira Austríaca do Rodolfo Andrello em um único vídeo. Não deixe de conferir o documentário lá também e se inscrever no canal do Rodolfo Andrello, tem textos e análises excelentes por lá. Obrigado pela audiência.